Celulares e tablets já fazem parte do dia a dia das crianças, mas o uso excessivo tem preocupado especialistas. E para nos ajudarmos a entender um pouco sobre esse cenário, nós conversamos com a psicóloga e psicoterapeuta Cássia Borges, que já atua há mais de 25 anos na área, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Cássia, o uso de telas se intensificou muito nos últimos anos, né? Inclusive entre crianças muito pequenas. Do ponto de vista emocional, o que te preocupa nesse cenário? Na verdade, o que me preocupa nesse cenário é a questão da solidão. Porque aparentemente parece que essa criança está acompanhada, mas ela não está. Então eu já tive uma atuação com uma criança em que o pai estava dentro de casa, a mãe estava dentro de casa e ela tinha sofrido solidão. Porque cada um estava ali fazendo alguma coisa, essa criança entretida, entre aspas, com o celular. Então, se a gente for pensar um pouco mais na infância atrás, a mãe e o pai brincavam com essas crianças, iam para a rua jogar uma bola, soltar uma pipa, brincar com as colegas. Então a gente vê hoje que a tela, na verdade, que deveria ser um instrumento de ajuda para muitas situações, fica acompanhando essa criança. E aí o pai e a mãe não estão com ela, quem está é o celular. Então os amigos são virtuais, de alguma maneira eles entendem, mesmo que de uma maneira do jeitinho da criança, entende que ali ele está junto com alguém e na verdade não está. Então a gente tem uma facilitação para outras situações acontecerem. Então a solidão é uma coisa que a gente percebe bastante e também para que o responsável saia dessa responsabilidade de estar com essa criança. Não é verdade? Porque assim, toma aqui, ó. Ele fica quietinho com o celular. Se vai numa viagemzinha de 40 minutos, põe o celular. Porque a criança não pede chupeta, não quer comer, não perturba. E aí vai substituindo o contato com esses pais. Então é muito preocupante, de verdade, muito mesmo. Exatamente. E essa é a próxima pergunta que eu vou fazer. Existem alguns sinais comuns que essa criança apresenta emocionalmente, né? Que mostra que realmente ela está sofrendo desse problema, né? Da solidão que você diz? Se a gente for pensar, você já deve ter percebido em várias situações do cotidiano, quando uma criança chama mãe, puxa a roupa da mãe, né? E aí quando a criança grita, a mãe escuta. Mas ele já chamou às vezes 10 vezes. E aí, quando essa criança perturba esse adulto de alguma maneira, ela recebe atenção. Então a criança vai percebendo ao longo do tempo que se ela tem um comportamento mais agressivo, se ela tem um comportamento que destoa das outras crianças da idade dela, ela consegue atenção. E os pais, por não querer muitas vezes que essa criança interrompa o programa de adulto, porque ser pai e mãe muitas vezes é ceder. Muitas vezes é deixar de fazer coisas de adulto para fazer coisas de criança. E aí essa criança vai começando a entender que só daquele jeito ele consegue atenção. Eu tenho um caso de um adolescente que sofreu de abstinência. É como uma abstinência de droga mesmo, né? Você tira a tela e aí a criança tem um surto mesmo. Parece muito com um surto psicótico, porque está deixando de ter aquilo ali que vai alimentando no dia a dia. Não é assim? Com a bebida, com a droga, com o cigarro. Você tenta e não consegue. A criança vai criando esse vício. Porque você vê hoje um bebê, se você der um celular, ele já faz assim com o dedinho, né? Exatamente. Correndo na tela. Exatamente. Então, talvez naquele momento ele estivesse brincando com um brinquedo que estimulasse outras coisas. E a tela não está estimulando nada, só o virtual. Inclusive a gente entende que muitas vezes a gente precisa deixar, até nós adultos, a tela, deixar de olhar a tela às 7 horas da noite, para que a gente tenha um sono regular às 10, sem estimulação. O celular está sempre estimulando o cérebro. Assim como um pontinho de luz na TV, à noite. Tá, entendi. Então, e de que forma esse uso constante, né, das telas, ela interfere na relação de pai e filho? Se eu deixo essa criança me substituindo enquanto pai ou mãe, eu já estou ausente da vida dessa criança. Você entende que hoje não, né? Já há alguns anos,
Os pais ausentes, primeiro, presenteiam demais. Segundo, colocam essa criança em várias atividades físicas. Então a menina faz sapateado, balé, natação, papapá, um monte de coisa. Com o tempo, de fato, que essa criança vem com seus pais, com a sua família? Não tem. Não é? Não tem. E aí, quando ele chega a casa, às vezes alguém o recebe, e ele vai para o seu quarto e pega o celular. A companhia passa a ser o celular. Eu entendo que pai e mãe precisam, por conta de várias questões financeiras e sociais, precisam trabalhar. Só que eu acabo não tendo tempo para o meu filho. Quando eu chego a casa, eu janto com ele, ele vai dormir, ele fica horas numa escola, às vezes até integral, então eu não tenho contato, eu não crio vínculo. Sim. E aí, qual é a referência que essa criança está tendo da sua família? O vínculo. Totalmente perdido. Exatamente. Não cria elo, não cria vínculo e não cria o que é pior, não cria referência. Exato. Muito bem. E também assim, quando muitos pais dizem, meu filho só se acalma com o celular. Foi exatamente o que você falou. Muitos deles deixam as crianças com o celular porque é uma forma de acalmar a criança. Mas na realidade não está acalmando, como você bem disse, né? Então, como você avalia esse comportamento desses pais que fazem isso? Preferem deixar o celular com as crianças ao invés de uma companhia, de uma conversa, né? De um carinho? A gente geralmente brinca, né? Que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente opta, escolhe por ter uma família, por ter um filho, a gente precisa se desprender de um tempo para esse filho. Né? Tem um momento dessa mulher, tem um momento desse homem, tem um momento do casal, mas tem que ter um momento para o filho. Então, às vezes, quando eu entrego um celular, né, para essa criança, um tablet, seja o que for, eu estou deixando de acolher. Em muitos momentos, o filho só quer um abraço, só quer um beijo. Já aconteceu em sessão de terapia que a criança queria o meu colo. O meu colo. E eu era ainda uma pessoa estranha para ela, né? E aí, quando eu junto o pai ou a mãe com essa criança, eu tento proporcionar esse momento, né? Do pai dizer que ama. E aí a emoção vem, né? Sim. Porque tem um afeto, tem um amor. E muitas vezes não sabe como passar, não sabe como dar. E aí, assim, para que essa criança não reclame, não questione, deixa ela ali quietinha com aquela coisa eletrônica ali, que eu vou conseguir tomar um banho melhor, vou conseguir ler meu livro, vou conseguir ainda responder algumas questões do meu trabalho, e eu vou sendo substituído sem perceber. Então, a gente precisa fazer com que pai e mãe, pai e filhos, né, consigam se unir, ter um contato. Porque se a gente pensa na infância, eu vou me lembrar do mingauzinho que a minha avó fazia para mim, não é verdade? Sim. Dos momentos que meus pais, que a minha mãe ia na escola, me via dançar. Naquela época era só meu pai que trabalhava, então eu não tenho essa memória do pai me assistindo. Então a gente precisa criar essa memória. Senão qual vai ser a memória que esse filho vai ter desse pai e dessa mãe? Que comprou um tablet? Que levou para Disney? Não. Essas pequenas memórias são muito importantes desse pequeno afeto, dessa demonstração de afeto. Então eu tô ali, eu sento no chão, eu jogo alguma coisa, eu brinco na casinha de boneca, eu monto uma pista de carrinho, eu jogo um jogo de tabuleiro, um jogo nem caro, né? Pego o Uno aí e vou jogar com essa criança, ou com a família toda. Um tempo que você tá ali junto, né? Ou vou ler um livro na hora que a criança vai dormir. Então, esses momentos são únicos. E cria memória, né? Sim, com certeza. Então, existe algum tipo de algum recreativo que a criança possa fazer no celular que não traga esse problema que a gente tem hoje? Ou não existe? Celular sempre traz aquela dependência, né? Eu acho que a gente pode estipular tempo. Por exemplo, domingo. Se você mora perto de uma praça, por que não leva essas crianças para a praça? Com a bola, com a boneca, com o jogo, para a criança ficar descalça, escorregar, brincar no balanço. E aí depois a gente pode tomar um sorvete, ou a gente faz um piquenique naquela... Eu não estou falando nem de uma coisa muito grande, nem muito cara, não. Se aquela família, por exemplo, não tem uma grana para gastar na rua, eu posso levar o lanchinho que eu daria em casa. Eu posso ir à praia e levar o lanchinho da minha casa.
É uma coisa que não é caro. E aí, quando eu voltar, depois que a família volta, toma banho, estipula um tempinho, né? Olha, a gente vai ter aqui uma horinha para ver até junto um desenho, assistir um vídeo de música, ou ver quem são os personagens que seu filho segue. Porque se tem um digital influencer, porque tem alguém para ser influenciado. A gente tem que sempre lembrar disso. E a gente tem também muitos vídeos interessantes, educativos também dentro das redes, que a gente pode optar por ver, né? Eu fico muito preocupada quando, por exemplo, alguém diz algo sobre saúde, religião, e a pessoa não referenda aonde tem que ser referendado. Então, se eu estou falando saúde, eu preciso ir lá no Ministério da Saúde, porque é lá que está uma referência. Ou a Fundação Oswaldo Cruz, eu preciso saber aonde estão as respostas certas para as minhas dúvidas e não acreditar aleatoriamente em qualquer situação. Cássia, como os pais podem lidar com essa resistência dos filhos em não querer abandonar as telas? A questão do limite é algo bem interessante nos dias de hoje, porque as crianças não têm limite, mas os pais também não têm. Então, se eu sou o modelo dessa criança e eu não consigo receber não do meu chefe, eu não consigo receber não quando o sinal está fechado, uma coisa simples, né? Sinal vermelho é não pode passar. Mas se eu vou sempre burlando algumas regras, esse filho vai entendendo que ele também pode burlar não a só regra da família, mas as regras sociais. Então eu preciso que ele entenda que tudo na vida há limite. E há tempo para cada coisa ser realizada. Então, se eu consigo limitar, por exemplo, que essa criança só coma, só beba refrigerante no final de semana, é uma regra estipulada. Sim. Eu posso fazer com a criança, por exemplo, sinal de trânsito, que eu gosto muito, do verde, do amarelo e do vermelho. Então, verde, o que é possível, o que é acordado na família que a gente pode fazer. O amarelo, que a gente faz, mas tem que ficar atento para não exagerar. E o vermelho é proibido. Mas aí é um proibido para todas as pessoas da família. Né? Então a gente vai estipulando algumas regras. E aí a gente pode colocar o uso da tela nesse sinal de trânsito. Então eu posso ficar ali 1 hora, vamos supor, botar no amarelo, no verde. 1h30 já está meio estranho. 1h35 já está no vermelho. Então são regras estipuladas e todos precisam cumprir. Então a gente vai estabelecendo e aí não vai entrar só a questão das telas. Vai entrar a questão da alimentação, vai entrar a questão do respeito ao outro, vai entrar o tempo de sono, que horas eu deito na cama. Então ali você vai estipulando com a criança ou com o adolescente o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho que ficar em alerta. É uma coisa bem legal de se fazer, pode fazer em cartolina. E aí a gente vai, a criança olha e já sabe, isso eu posso. Até na porta da geladeira, né? Para todo mundo ficar atento o que deve e o que não deve. Perfeito. E para finalizar aqui a nossa entrevista, qual mensagem você deixaria para esses pais que estão um pouco perdidos nessa situação, né? Nesse desafio? Qual é a sua mensagem final para eles? Eu acho que ser pai, ser mãe é uma dádiva, né? Então, e entender que cada fase é muito importante. Então, quando o bebê começa a balbuciar, fazer gracinha, né? Começa a engatinhar, daqui a pouco já acabou aquela fase, né? Eu já estou numa fase que a criança está falando babá, papapá, e vai passando, vai passando. Quando eu vejo, a criança tem 6, 7 anos. Então, eu perco, né? E aí, quem perde é nós que estávamos assistindo. É nós que não vimos algumas coisas, né? Quando algumas pessoas me perguntam por que eu tive filho aos 40 anos, é porque eu queria exatamente ver cada momento. É o dentinho nascendo, é a introdução na escola, é a brincadeira na rua. Eu queria acompanhar. É levar na praia, levar na pracinha, ficar tudo sujo de terra. Minha filha às vezes ficava com aquele cordão de sujeira, adorava, né? Significa que brincou, que suou, né? Isso é muito importante. E o pai que não acompanha, a mãe que não acompanha cada fase do seu filho, ele quem perde. Porque ele não vai ter memória disso. Então, se eu ponho meu filho em horário integral na escola, eu não vejo ele crescer. Porque ele chega a casa, come alguma coisa e dorme. Eu não vejo a vida passar, eu não vejo... Lembra do filme, aquele do controle remoto?
que ele ia passando, ultrapassando as fases, né? Porque estava chateado com várias situações. E aí, assim, eu não vejo, eu não sou testemunha da criação. Da evolução. Da né? evolução. Então, eu não vejo essas mudanças do meu filho e ele não me vê como companhia dele. Então, o alerta aos pais, o alerta às famílias, o alerta ao responsável seja testemunha do seu filho, testemunhe o crescimento dele, acompanhe afetivamente ele. Não deixe de trazer ao psicólogo infantil, é muito importante. Quando a criança já está num comportamento muito agressivo, então já nesse momento de abstinência, de não conseguir, se faltar luz, acabou a internet, entra em desespero, então vai substituindo esses momentos por brincadeiras, né? Seja a brincadeira que for. Outro dia faltou luz na minha casa, estava minha filha, eu e minha mãe, falei, vamos brincar de pedanha? Olha, uma bobeira, uma brincadeira tão boa, a luz de velas, e a gente escreve ali o nome das coisas e vai passando o tempo. É um momento de estar junto, um momento de agregar, um momento de confraternização e comunhão. Cássia, muito obrigada pela entrevista. Eu adorei, eu tenho certeza que essas dicas suas vão ajudar bastante a família, né, a lidar com esse momento de desafio aí, né, com a internet, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço mesmo. E vocês que estão aí nas redes sociais, a gente tem o Psicoborges, que é o nosso Instagram, e a gente às vezes faz live, mas tem sempre novidades lá. E a Psicoborges fica aqui em Jacarepaguá, Taquara, na Avenida Nelson Cardoso, 795, Loja A. Estamos aqui para atender a sua criança, seu adolescente, o adulto e crianças e adolescentes neurodiversos. Tá certo? Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.